A notícia foi das toalhas, certo? Sim. E aí eu vi outra notícia que você confirmou a história e que teve problemas estomacais. Trend News. 360. Dudu Camargo, ex-apresentador do Primeiro Impacto, trouxe sua versão sobre os acontecimentos que cercaram sua demissão do SBT em junho de 2023 durante uma entrevista ao podcast de Rogério Vilela. O apresentador negou os boatos de que teria defecado no chão do ambiente de trabalho, um rumor que tomou as redes sociais na época e originou o personagem humorístico Dudu Cagado, interpretado por Michel Elias. Olha, deu onda! Sexta-feira, sua linda! Vamos pensando, eu sou Bubu Cagado e hoje temos aqui um malandro! Dudu classificou os rumores como uma estratégia para manchar sua imagem e explicou que, desde o início de sua carreira no SBT, enfrentou resistências e tentativas de enfraquecê-lo nos bastidores. Segundo ele, sua demissão teria sido seguida por uma campanha de desinformação, com a disseminação de notícias falsas ligadas à sua saída. Ou o jovem velho. Dudu, Ah. precisamos falar Ah, daquilo. daquilo. Você vai tocar mesmo no assunto? Vamos tocar nesse Meu assunto. Deus do céu. Depende do quê? Você sabe que eu sei que tá todo mundo querendo saber Ah! desse assunto. Porque nós falamos já da demissão. Isso. Ah, que Tem a muito ver? foi falado, não. Tem a ver com a demissão, não? Pelo contrário. Ah, é? Então conta pra gente. Isso aí foi uma grande fake news que inventaram. Ah, é? É. Mas tem os seus objetivos. Então vamos lá. Os seus objetivos é manchar Claro. a imagem, a carreira do Dudu. Mas isso eu já estava acostumado, porque desde o meu primeiro dia no SBT, desde a minha primeira semana, eu não me esqueço disso. Uma pessoa foi me elogiar pro Silvio, e aí o Silvio virou pra essa pessoa e falou, mas já estão querendo tirar o garoto. Na minha primeira semana. Então, Falaram pra você ou ele falou pra você? a pessoa contou pra mim que foi me elogiar pro Silvio, o Silvio Cara, virou... ambiente de televisão, eu imagino que deve ser uma trairagem pelas Opa, costas. muito. O pessoal Então- te dando tapinha nas costas falando assim. É, já estão querendo tirar o garoto. Então, sempre teve isso. Na minha demissão não foi diferente. Sempre quiseram queimar. Porque, assim, demitiu o Dudu, beleza. Foi um passo, mas precisava de algo a mais. E hoje em dia é muito fácil você inventar uma notícia de alguém. Como eu te expliquei no começo, a imprensa é muito bem amarrada. Você solta num portal, dali a pouco os outros copiam e colam, dali a pouco tá em todo lugar, dali a pouco tem gente no YouTube, no TikTok fazendo vídeo sobre aquilo. E pra desmentir- Cresce uma pra história. desmentir a notinha aqui. Não, nem me ligaram. Sério? Quando deram essa nota, nem E aí, nenhum dá sua portal versão? dá a sua versão, Não? fale. Não. Então, Tá. aí depois criticam, falam, você entrou muito novo no jornalismo. E gente que tá aí no jornalismo, mas não faz o jornalismo na ética que deveria ser feito. Porque a ética qual que é? Você ouvir Claro, ambos dois os lados, lados. Se exato. bem que hoje não é justo isso, né? Porque hoje, até os que ouvem, eles fazem assim, eles pegam dão a notícia mentirosa, no título está a mentira, você dá a declaração, eles colocam lá no fundo, na última coisa da matéria. Ou seja, você tem que entrar na matéria, ver até o final. Então, teve muita cachorragem nesse sentido, mas eu sempre fui muito bem treinado, Mas porque essa- desde o começo sempre inventaram mentira. Mas Uma essa- época falaram que eu tava pedindo pra igualar o salário com o do outro apresentador, Eu sendo vi que isso eu também. nunca fui atrás desse negócio de salário. Eu nem sei quanto que o outro ganha, como que eu vou pedir o mesmo salário ou algo do tipo. Então eu nunca me intrometi nessas questões financeiras da empresa. Então sempre foi assim, mas sempre teve esse tipo de perseguição, de invenção de mentira. Eu me lembro que a primeira que inventaram sobre mim, eu tava fazendo o jornal e o Homem do Saco no Fofocando. E de tarde eu passei em frente uma televisão que tava ligada lá no corredor da SBT, tava lá, na Sônia Abrão, tava no mudo a TV, não conseguia ouvir, mas tava lá no GC. Dudu Camargo é visto chorando nos corredores do SBT após críticas, logo quando eu estreiei. Eu falei, gente, se eu tô chorando é de felicidade, porque eu jamais chorei com as críticas do início, ou algo do tipo, porque eu tava realizando um sonho, como que eu vou... Então eu fiquei indignado com aquilo, E foi a como- primeira e mentira como que você eu vai vi, desmentir um que uma negócio vez desse, né? colocaram em mim. E como você vai desmentir um negócio desse? Fala, Exato. eu não chorei. Como você prova que você não chorou? Não, você perde até a vontade de ir atrás, de ligar pro fulano e falar, me deu direito de resposta, né? Uma época teve golpista que me acusou. De quê? Entrou até com um processo contra mim. Do quê? Aí depois nós comprovamos na justiça que ela era uma golpista, uma criminosa. Mas foi do... Não, veio falar que eu tinha dado calote nela. Ah. Negócio de obra. E na verdade ela entrou com um processo contra mim, depois nós comprovamos que ela era uma criminosa, a mulher. Uma criminosa. Então, ou seja, você vê como que invertem as coisas. E aí, quando eu ganhei o processo, não deram o mesmo espaço quando deram pra mentira. Então veja como é complicado hoje em dia. Hoje, você não tem que fazer suas coisas pro mundo. É. Você tem que fazer pensando no reino de Deus. Porque esse reino do mundo
a coisa tá bem complicada, é a mentira ganhando mais força que a verdade, é o poste fazendo xixi no cachorro, as coisas estão invertidas, né, Mas Vilela? essas notícias que saíram sobre você foram antes da demissão ou depois da demissão? Ou foi ao mesmo tempo? Foram depois da demissão. Ah, foram depois? Foi depois. E bem depois. Foi bem depois? Foi bem depois. Foi assim, eles Mas me colocaram comunicaram... como causa da demissão ou não? Não, olha como que é como? Colocaram o que aconteceu como Não, causa da botaram, primeiro que eles colocam de um jeito que nem processar você tem como, porque aí eles escapam. É, Aí porque eles pra colocam mim ficou como causa da supostamente. demissão. Eles usam colocaram esse termo. É, porque aí eles também... nas matérias. Para Então, não serem processados. para não serem processados. Então usa assim, supostamente. Então, quer dizer, Camargo relatou ainda que sua saída foi precedida por férias acumuladas, o que já indicava para ele que a emissora planejava sua substituição. Ele associou sua demissão ao afastamento de Silvio Santos, que, segundo Dudu, desempenhava um papel protetor em sua trajetória no canal. eu me lembro que antes de eu sair, eu recebi férias. Foram me dando férias. Tá. Férias. Férias Aí eu já vencidas ou não? Não, aí eu já percebi que aquelas férias não eram à toa. Ah, tá. Que era uma coisa de... Pra ganhar tempo e... exato. Que eram as férias talvez que estavam acumuladas pra Sei. não ter problema e tal. Porque eu nunca tinha tirado férias nesses 7 anos. Trabalhando direto. Direto. Minha folga era sábado e domingo. E aí, de repente, eu comecei... Aí eu tinha ido até em podcast... Veja como... Eu tinha ido num podcast uma vez, antes da demissão, e já tinha deixado claro. Eu acho que eles não estão me querendo mais. Ah, é? Então eu tinha deixado isso bem claro. E aí sai a demissão. Aí, como o site provavelmente não deu o furo de reportagem da demissão, aí foi para esse viés de querer viralizar com história e atrelar a minha demissão a uma história absurda. Então, quer dizer, tentaram fazer uma coisa... E aí depois se comprovou que o Silvio não estava mais ativo. E assim, o problema é mentir. Mas um problema maior é você saber da verdade e mentir. E a imprensa, de forma geral, já tinha noção que o Silvio tinha se afastado e que aquela saída minha não era uma saída qualquer. Era uma saída também por conta que o Silvio se afastou. E aí quando os gatos... Quando os ratos saem... Não, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. O apresentador também abordou questões relacionadas à saúde, mencionando que passou mal em algumas ocasiões durante o trabalho, mas descartou qualquer relação entre esses episódios e os boatos escatológicos. Ele destacou que esses eventos eram isolados e tratavam de situações comuns no ambiente de trabalho. Mas o lance... Faz as festas. A notícia foi das toalhas, certo? Sim. E aí eu vi outra notícia que você confirmou a história e que teve problemas estomacais. Não, Tira não. isso. Não. Eu nunca confirmei essa história. Tem Eu passei alguma mal parte- na emissora, Então, mas não foi problemas estomacais, não. O que tem de verdade ou não tem nada de verdade? Não, não tem nada de verdade nessa O história. que saiu na imprensa? Saiu na imprensa que tinha acontecido alguma coisa do camarim, negócio de toalha. E micro-ondas também. Exato. Nada disso é verdade? Não. Nada? Não. Mas como que inventa uma coisa absurda? Aí eu até comentei num podcast, acho que é esse que você viu, que eu tinha passado já mal na emissora algumas Isso, vezes, mas que outros colegas tinham passado mal também e que isso era normal. Lembra que eu citei que foi um dia até que o Bolsonaro levou a facada? Sim. Que eu fiz o jornal, eu tive que sair no meio do jornal. Mas isso envolveu um ambulatório, Sim, eu fui sim. levado para ambulatório, os bombeiros me atenderam na época. Foi uma história completamente diferente dessa. Então, quer dizer, isso aí tentaram sujar a minha imagem com essa história. Cara, então é mentira. É mentira. Eu achei que você até já tinha confirmado essa história. Não. Não. Ô, Dudu, também entre amigos aqui, cara. Ah. E por isso mesmo. Entre amigos ou não, eu Nunca gosto da cagou na verdade. toalha, jogou lá no negócio, Não. nunca rolou. Nem de sacanagem. Sacanagem foi o que fizeram comigo. Cara, não rolou nada. Sacanagem foi o que fizeram comigo. Mas, cara, por que inventar uma história? Por que não colocar outra coisa? Porque esse tipo de Você história... entrevista aqui muitos pessoal de religião, né? Sim. Da fé, Claro. gente que é do ateu ao... Ao protestante, ao Ao católico, satanista ao e tal. satanista, todo mundo. Então você sabe do universo espiritual. Claro. Como que as coisas funcionam. Claro. E veja, eu não sou perseguido à toa. Quando você assume a fé no Senhor Jesus Cristo, quando você tem Ele em primeiro lugar, o diabo fica uma arara, fica doido. Doido. Pode ver, as pessoas que são perseguidas hoje em dia, a maioria está ali com Deus. E aí o diabo fica doido. Então ele vai fazendo situações a todo momento, isso na minha carreira, desde o momento que eu pisei naquela... A respeito da repercussão pública, Dudu demonstrou preocupação com os danos à sua reputação, ressaltando o impacto que os memes e chacotas tiveram em sua imagem. E aí é uma covardia você vincular a minha saída a uma história como essa. E aí... Limpar a toalha, Não, deixar a imagina. toalha com merda no... Não, imagina, escuta só.
Imagina, uma história como essa acaba se tornando o quê? Piada. É. Acaba o quê? Meme. Meme, chacota, humilhação. Não, você fica conhecido por isso. Dudu Camargo encerrou o tema enfatizando que não acredita que as ações contra ele, tanto a demissão quanto os boatos, tenham partido de uma única pessoa. Para o apresentador, havia uma articulação maior nos bastidores do SBT envolvendo pessoas que, por diferentes motivos, não simpatizavam com sua presença na emissora. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira, você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.